Fala pessoal, começando aí mais um vídeo nosso do fechamento de mercado. Hoje dia 21 de janeiro, né? Mais uma quarta-feira e vamos aí para as nossas atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. E gostando do conteúdo, deixa o like para o YouTube poder entregar o conteúdo aí para mais pessoas. Tudo bem? E que grande dia, né, pessoal? Temos aí o Ibovespa negociando a uma alta de 2,83, cara. Então, tudo bem, né? Não quer corrigir, quer continuar subindo? Quem sou eu para achar o contrário, né? Então, aquela expectativa de correção aqui para baixo, totalmente errada, tá? Pelo contrário, a Ibovespa reage forte no meio dessa semana que estamos, tá? Então, tudo bem, cara. Vamos voltar a buscar recompras, beleza? Algumas que eu comentei aqui com vocês nos últimos dias aí deram entrada, né? E algumas mantiveram porque acabaram não perdendo o fundo, que inclusive eu achei que ia perder, como eu tinha comentado com vocês nos últimos dias, né? A gente foi surpreendido nos 2 últimos dias agora com essa forte movimentação de Ibovespa, né? Renova a máxima, aciona agora de fato mais um pivô de alta, né? Nós temos aí um movimento de compra bem forte acima da média e 95% das ações trabalhando aí com uma alta acima de 3%, tá? O que acabou impulsionando muito forte a nossa alta de Ibovespa, que rasgou esse alvo projetado no curto prazo dos 168 mil pontos e agora mira a região dos 177 mil pontos, tá? E aí nós estamos falando de 7 mil pontos acima do ponto atual em que estamos, tá? O que é bem interessante para a nossa bolsa, beleza? Já o dólar, de fato, concretizou aquele pivô de baixa, né, perdendo essa consolidação no curto prazo, vem para perder o seu fundo, né, próxima zona de suporte é a região de 5.280, essa daqui a gente já pode tirar, só dá preferência agora para o último fundo, esse canal aqui acabou, beleza? Então dólar aí volta a negociar negativo e agora acionando mais esse pivô de baixa. Tá? Dando uma olhada em Vale e Petro, né, que são 2 ativos ali mais relevantes dentro do índice Ibovespa, nós temos Vale que continua forte movimento de alta. Quem já está posicionado no papel não tem motivos algum para sair, tá? É só ir mantendo, tem ponto de stop aqui no 75,39 e quem está esperando correção assim como eu para comprar ainda não ocorreu, né? A última possibilidade foi aqui no início de semana, assim como eu comentei, acho que no vídeo de final de semana com vocês, ou no vídeo agora de segunda-feira, não me lembro, tá? Por enquanto não tem nada, só conduzir mesmo. Petri 4, que nós também comentamos de possibilidade de compra, né? Aqui embaixo, olha, ele não voltou, aciona o pivô, eu não vejo a entrada aqui, tá? O alvo lá em cima na região dos 35, tudo bem? Partindo para nossas análises internacionais, temos aí o S&P 500 negociando a uma alta de 1,22, né, anulando, pelo menos até o momento, toda aquela queda de ontem. Ou seja, nós temos aqui uma inversão. Tá? Ontem, a agressão de venda que fecha abaixo do último fundo, que inclusive eu até comentei com vocês, né? Olha, ele perde esse último fundo. Deixa eu só mudar aqui para que vocês enxerguem. Então ele fecha ontem abaixo do fundo e hoje o que ele faz? Ele perde a mínima de ontem e hoje no fechamento do mercado lá fora, caso ele feche acima da máxima de ontem, nós temos aqui uma inversão de curtíssimo prazo, um engolfo de alta, a expectativa é voltar para o lado contrário novamente do gráfico, tá? Bem interessante, eu diria, essa alta de hoje inclusive, tudo bem? O Nasdaq não poderia ter ficado para trás, o mesmo contexto, uma alta um pouco mais forte aí de 1,5%, né? Mesmo contexto, ele vem visitar aqui abaixo da sua zona de fundo ontem, chega a fechar abaixo dela e hoje ele perde a mínima e pelo jeito vai fechar aqui acima da máxima, tá? O que significa a possibilidade do setor de tecnologia lá dos Estados Unidos voltar a revisitar as máximas mesmo de fato, tá? Hoje teve uma inversão aí de fluxo bem interessante nas bolsas, tá? Tanto uma inversão não, mas uma volta de fluxo direcional, né? Ibovespa rompendo máxima histórica, os mercados lá fora também voltando a trabalhar em alta. A gente pode ver que as criptos também voltaram a trabalhar em leve alta hoje, tá bom? Temos o setor industrial, né? Mesmo contexto, olha lá. Ele ainda parou aqui no ponto de defesa, mas chegou a gerar aquela mínima de ontem,
né, um engolfo de baixa e hoje um engolfo aqui de alta, revertendo esse movimento, mostrando que a expectativa é voltar a brigar lá no topo novamente. Tá? Temos o DXY, né, que é o dólar contra uma cesta de moeda, hoje também reage subindo a 0,31, volta a defender no ponto de curtíssimo prazo novamente. Para cima nós temos resistência lá na faixa dos 100 mil, dos 100 dólares. Tá? E acima dos 100 dólares mira ali os 101. O minério de ferro segue o processo de correção, né? Não ficou legal esse movimento, porque ele chega a renovar a máxima, aciona e confirma um pivô, e agora entra essa pressão vendedora. Tá? Volta dentro de um contexto mais lateral em topo, porém com uma pressão mais do que deveria na ponta da venda. Tá? Se de fato os compradores quisessem empurrar isso para cima. Tem grande chance dele voltar a retestar essa zona de suporte aqui dos 99 novamente. O petróleo Brent está aqui ainda mais parado, né, nessa formação de correção por enquanto, para ver se consegue fazer um pivô de alta no curtíssimo prazo e atacar regiões de resistências acima. Temos o ouro leve alta, né, chegou a negociar numa forte alta hoje, mas devolveu boa parte dela durante o dia. Nós temos a prata fazendo uma correção um pouco mais forte hoje de 3,5%, uma correção normal e muito bem-vinda, né? Inclusive quem está esperando ali uma correção pelo gráfico semanal para tentar comprar mais próximo dessa média móvel de 10 períodos seria uma boa, né? Ver prata ali na região de 77, nos 80 dólares ali, eu já vejo como possibilidades de recompra no curtíssimo prazo, tá? As criptos, temos Bitcoin, semanal não, gráfico diário, segue aqui ainda dentro daquele mesmo contexto alinhado com vocês, né? Trabalhando aqui, costurando essa média móvel de 20, que significa essa média, essa linha azul aqui é média móvel de 20 lá do tempo gráfico mensal, tá? Então ela vem servindo como uma forte trava de preço, né? Olha, de preço justo, ou seja, um equilíbrio, um preço lateral, tá? Para baixo, suporte nos 82, mas o detalhe aqui é que ontem ele fechou abaixo desse fundo. Hoje, se fecha com esse movimento de alta, tem a possibilidade dele tentar jogar lá para o topo de curto prazo de novo. Tá? Ethereum, uma alta um pouco mais forte de 3%, né? O mesmo contexto ali do Bitcoin, trabalhando de maneira mais lateral aqui nessa região de fundo, mas é muito ancorado em uma região de suporte muito forte. Tá? Região essa que é toda essa trava de troca de polaridade anterior, olha, que era uma região de resistência e agora vem servindo como forte suporte, tá? Vamos até colocar aqui, ó, na cor azul, né? Olha lá, um baita suporte nessa região, inclusive ancorado em uma linha de tendência de alta de curtíssimo prazo que também alinha esses pontos, tá? A Link sobe aí hoje 3%, né? Também de maneira mais lateral aqui em região de fundo, porém uma zona de suporte muito bem sustentada, uma zona de suporte muito bem forte, uma zona de suporte muito forte. Vamos ver se entra a defesa aqui de fato, para que Link volte a brigar, pelo menos na resistência dessa acumulação aqui, né? Seria ali na região dos 15 dólares, ganhando os 15 dólares, tem espaço para ir lá para 16, 17 dólares, tá? Ondo, 5% hoje, também trabalhando aqui, apesar da tendência de baixa, dentro de uma zona de defesa de médio prazo, né? Pendle, hoje uma alta mais forte de 10%, e aqui o contexto é bem bonito por conta dessa reação, né? E aí vale para o contexto educacional, olha. O que a gente tem aqui? Uma quebra que geraria uma compra, né? Se a gente estivesse olhando aqui nu e cru, gráfico e estivesse operando, né? Eu tenho um movimento aqui de baixa que interage com uma região de defesa, que gera um desbalanço de preço, né? Gerando aqui aquela quebra de estrutura. O desbalanço que gera a quebra, volta e faz a correção em 1, 2, 3, né? Ou ABC, olha. Ele faz um impulso, volta a corrigir em ABC, né? Olha, A, B, C, tem absorção, ou seja, mais um reteste na zona de defesa de médio prazo, abaixo desse fundo falso e entra a pressão compradora após absorção no reteste de defesa, o que significa que os compradores estão defendendo essa região aqui mais embaixo e agora vão tentar voltar para testar aqui a região dos 2,40, que seria acionar o micro pivô, rompendo essa linha de tendência de baixa, o que joga alvo
ali em cima para 2,80, tá? Esse é o contexto que eu vejo aí para a Pendle nesse momento. Ela volta e faz a defesa exatamente, olha, vamos ver se pegou aqui, ó. Nesse bloco do gráfico diário, bloco de defesa aqui da extremidade desse impulso que gerou o desbalanço. Tá? Então é bem interessante, eu gosto de ficar marcando, mesmo que eu não operei o movimento, mas quando acontece ele bem claro, eu gosto de deixar marcado, né? Porque são padrões e depois facilita para que eu enxergue isso mais fácil e mais rápido ali no gráfico. Tá? Então mesmo que eu não operei, mesmo que é um ativo que eu não opere, enfim, quando aparece o contexto eu gosto de desenhar e entender o que ele vem fazendo, porque depois são padrões que eu vou procurar em novas análises do mesmo jeito. Né? E aí, quanto mais eu ver que determinado padrão funciona, mais facilita meus pontos de entrada. Né? Então, inversão, ponto de correção, com rompimento falso de fundo, ponto de defesa, toda aquela questão que eu venho abordando para vocês, principalmente ali nas ações brasileiras, de procurar o meu ponto de referência, né, que nós chamamos aqui no canal de região externa, que é minha referência, ou seja, esse fundo, se esse fundo gerou uma máxima aqui do desbalanço, eu tenho essa referência, tá? Um possível impulso de alta. Dentro dele, eu vou procurar minhas regiões de interesse para confirmações de compra. Se eu fosse medir, por exemplo, o movimento, geralmente as melhores ali possibilidades é quando o preço volta em pelo menos 50% desse impulso, tá? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu aumentar. Seria isso daqui. E aí deixa eu tirar essa linha daqui. Olha lá como é que ele vem abaixo dos 50%. Né? Interage com essas regiões e tem absorção. Tá? Validaria possibilidades de compra aqui. Contexto muito bem desenhado. Tá? Isso que eu parei para falar aqui. Vamos dar uma olhada ali nos índices dos metais. Nós temos o cobre um pouco mais devagar hoje, né? Um pouco mais... um dia de realização para o cobre, está um pouco mais fraco frente aos outros, né? Nós temos a prata também um dia aí de mais realização. Tá? Então os ETFs de prata aqui, por exemplo, um caindo 3,5%, o outro caindo 1,21%. Né? A gente viu que a prata negocia uma queda de 3% no dia de hoje. Temos aqui alguns ativos que sofrem um pouco mais, é o caso de CRML. E o restante, deixa eu ver o que mais tem. Esse outro ETF também sofre um pouco mais hoje, caindo aí 3,68. Já a AREC, cara, olha como é que é. Então, o único ativo aqui relacionado à prata, ó, American Resources. E aí eu vou até colocar aqui no Google... Vamos ver se ela vai aparecer aqui. A AREC, ó, ela é uma fornecedora de soluções em matérias-primas para o setor de materiais críticos, incluindo ímãs de terras raras e baterias de lítio. Ó, interessante, né? É a única aqui se destacando dentro do setor da prata, dos ativos que eu acompanho. Então a gente vai lá colocar no gráfico semanal. Vamos ver se está muito longe aqui das médias. Olha, bem próximo. Tá uma boa possibilidade para quem está buscando montar uma parte de posição. Tá? Seria uma boa aí o AREC, porque dessas possibilidades que hoje estão corrigindo, ela acionou, e aí comentando apenas de contexto técnico mesmo, seria uma compra aqui de correção, né? Olha, no mensal muito bem alinhada. Compra nessa região dos 3,30, agora o papel já negocia um pouco mais acima nos 4,40. Com stop aqui abaixo da mínima, olha. Com stop aqui abaixo da mínima. Beleza? Bem interessante, tá? Gráfico semanal, olha, ele pode acionar o pivô, que gera o primeiro alvo lá na região dos R$8, é basicamente esse topo aqui, tá? Eu vejo ainda a possibilidade de compra mesmo nessa região, não para trabalhar com swing trade, mas talvez com uma posição ali mirando 3 meses, tá? No mínimo 2 meses de posição, tá? Eu acho interessante essa região em que se encontra, né? Voltou a demonstrar força. Deixa eu ver aqui o indicador. Já negociando, olha, acima da região de força predominante, né? Mais uma vez passando acima dessa linha. No gráfico mensal, o indicador de força também, olha lá. E ao que tudo indica, o papel ganha espaço a partir desse impulso para voltar lá para sua máxima.
na região dos 14. Olha. Então eu vejo um bom contexto aqui dentro do papel, tá? AREC. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Urânio, um pouco mais em alta hoje, tá? O setor ali do urânio em específico segue um pouco mais em alta hoje, né? Nós temos o ETF URA negociando a 3% de alta, o RNJ negociando a uma alta de 4,16, trabalhando com um acionamento aqui de mais um pivô de alta, né? Que essa semana a gente viu que o ETF volta para romper a sua máxima, com alvos projetados lá na região dos 45. O RNM, uma alta também de 4,24, trabalhando dentro de um contexto de pivô de alta. Energy Fuels hoje sofreu um pouco mais, né? O ativo chegou a negociar aí na casa de uma queda a 8%, no momento está uma queda aí de 5%. Né? Inclusive eu tenho aqui a minha operação que eu mostrei ontem para vocês, e aí vocês me zicaram, né? Ué. A das minhas operações de swing trade, de position, né? Não é nem swing. Eu tenho aqui na Energy Fuels. A WEC, que também é uma empresa de urânio. Essa aqui eu tenho uma parte nela também, mas não é para trade, né? Hoje sobe mais 3,27. A Denilson, deixa eu ver. ISO, que nós vimos ontem, também está bem bonita, mas ainda não tem nada para fazer. NXZ também bem bonita, cara. Gráfico semanal, uma boa escolha para fazer aí parte de uma carteira, né? Alguns ETFs ali ligados ao urânio já tem ela na composição. Lembrando que a NextGen, que renovou máxima histórica recentemente, conhecido como semana passada, é uma empresa em estágio de exploração e desenvolvimento que atua na aquisição, exploração, avaliação e desenvolvimento de propriedades de urânio no Canadá. É uma empresa que ela detém 100% de participação no projeto HUC, que eu ainda não sei o que é composto por 32 reivindicações minerais contíguas, totalizando uma área de 35 mil hectares, localizada no sudoeste da bacia de Athabasca. Tá? Bem interessante também esse ativo aqui, cara. E aí alinhar a narrativa ali, né, os fundamentos e mais ao gráfico, cara, aí fica um cenário perfeito, passa bastante confiança para montar as operações, né? Essa CAP aqui também está muito interessante, ela trabalha com renovação de máxima histórica. NLR subindo mais 2% hoje, também acho bem interessante, né? Gráfico mensal é uma das poucas que ainda estão ali próximo da média, né? Expectativa é que continue esse movimento para cima. A Cameco Corporation, bem bonito também o papel de urânio, cara, essa daqui eu ainda não tenho, tá? Trabalha com renovação de máxima histórica, né? E até um gráfico que daria um quadro, né? Daria um quadro tranquilamente. Um gráfico desse aqui, ó. Essa que eu comentei com vocês também está interessante, né? Ela é mais arriscada, porque ela está mais lateral, enquanto que as outras estão numa tendência de alta. Aspinão, alumínio também trabalha em alta hoje, né? Mais o cobre e a prata ali que segue devagar. A gente tem a Calu, que é a Kaiser Aluminium, subindo 3,86, com renovação de máxima histórica. A Century corrigindo 1,65. A Constellium, que é uma empresa de produtos de alumínio, também indo para renovar a sua máxima, né? Não é a máxima ainda não. Mas é uma resistência que tem desde 2014, o que é um ponto muito importante, tá? E pode dar uma alavancada para o preço lá para casa dos 30, 32 dólares. A Alcoa Corporation, né? Estou esperando uma correção mais embaixo ali na região de 52. O negócio não vai, cara, não corrige, né? Hoje mais uma alta de 3%. A platina chegou a subir bem no início do dia, depois devolveu parte dessa alta, né? Chegou a negociar 4%, se não me engano, de alta, depois devolveu tudo, né? Negocia agora levemente negativo, inclusive, 0,39. O níquel também é um destaque de alta dentro dos metais, né? Sobe aí mais 2,56 o ETF de níquel. O ETF de lítio também hoje volta a negociar mais forte, sobe aí 3,43, tá? Então o setor do lítio aqui dá uma acelerada hoje. O outro ETF de lítio também, uma alta de 3,40. Essa daqui é uma empresa, está corrigindo, é a mesma, né? LAR, corrigindo. Então as empresas ligadas ao lítio tá mais devagar, bem estável hoje. Essa daqui está em alta, né? BAT, Amplify Lithium e bateria, tá? Se a gente vai colocar aqui também no gráfico mensal, olha,
em direção à sua máxima histórica. Tá? Então, o lítio também desenvolve bem. CXO, eu não vejo nada, aqui não tem mais nada. Beleza? Voltando para a nossa bolsa, análise das 2 melhores performances do dia, em sequência das 2 piores performances, e depois a análise é pedido de vocês. Lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários e eu sempre trago a análise para o dia seguinte. Beleza? E mais uma vez agradecer aí ao pessoal que comenta mais uma vez e de alguma maneira ajuda aqui o canal, mas né, principalmente ali para o YouTube poder entregar o conteúdo para mais pessoas. Beleza? Muita coisa na nossa bolsa hoje também, né? Rapaz. Cogna, tá, pessoal? Foi embora. Quem tentou pegar por aqui acabou ficando de fora, né? O papel abriu o guepado. Abriu o guepado e foi embora. Não vejo mais nada para fazer. Quem está posicionado hoje é o dia de sorte, né? Dá para colocar o stop em 3,46 e conduzir ao próximo nível de resistência, né? O próximo alvo lá em cima na região dos 4,30, 4,50. CIA B3 também destaque de alta hoje, né? Tá quebrando a característica hoje, olha. Vamos ver se ele consegue, né? Qual que é a máxima? Aqui, ó. Fechou aqui acima de R$11. O que eu posso fazer? Jogar lá nos 60 minutos, procurar meu ponto de interesse, que é toda essa região aqui, olha. E aguardar por confirmações de compra de pullback. Tá? Eu tenho que esperar ele romper lá em cima, que seria gerar esse desbalanço. Corrigindo, interagindo com essa região e havendo absorção, eu tenho espaço para tomada de risco. Tá? Vejo isso em CIA B3. Que foi o próprio cenário aqui de Cosan. Né? Eu comentei com vocês no domingo ou foi na segunda-feira. Deu compra pelos 60 minutos. Gráfico diário era pegar a correção dessa barra aqui, né? Olha, que perde a mínima, está em cima de uma região de defesa de médio prazo, ela perde a mínima e volta a fechar acima, né, da abertura da barra anterior, olha, com volume de alta, possível absorção. É mais ou menos o contexto de CIA ali, né? Jogo nos 60 minutos, aquela barra do diário é isso aqui, olha. Essa é a barra do diário pelos 60 minutos, ó, dos balanços de preço. Ó, o topo aqui, topinho, né, no meio do caminho. Voltou, corrigiu, ponto de defesa na região de 50% do impulso. Nesse caso aqui, já teria deixado a ordem de compra parado nessas regiões, tá? Que é comprar a correção da barra do diário, o stop lá na mínima, aguardando esse pivô de 60 minutos, tá? Com alvo de curto prazo na região de resistência ali dos 6 não, né? Do 5,50. Tá? Cosan acionou que a gente comentou, Cogna a gente já viu. CSN, né? Para lá naquela região de defesa, olha onde eu comentei, que é o ponto de trava novamente, né? Tendência de alta, eu preciso identificar onde estão as defesas, né? Então, impulsionou, corrigiu, renovou máxima, então a defesa está aqui, ó. Se renovou máxima, porque aqui tem defesa. Corrigiu, renovou máxima. Onde é que está a defesa? Defesa está aqui. Toda vez que o preço se aproximar dessa região, eu posso buscar por validações de compra. Né? Aqui não deu nada claro pelo gráfico diário. Deixa eu ver nos 60 minutos. 60 minutos, se colocar nos 15 minutos, daria para considerar, olha, tentar fazer uma entrada mais dinâmica. Né? Movimento de baixa, gera o desbalanço, quebra aqui, já faz uma correção e impulsiona. Cara, caso voltar aqui para 9,10, olha, tentar comprar aqui, o stop de qualquer custo fica lá na mínima, 8,80. Tá? Tentar pegar essa inversão pelos 15 minutos. Mas tá bem interessante, né? Essa daqui a gente tem estudo lá de baixo. Ó. Inclusive, até já respondendo a pergunta da questão sobre CSNA para médio prazo. Eu acho interessante, tá? Inclusive, eu já fiz essa análise aqui, faz 3 meses que eu tô falando, né? Tá interessante, ó. Impulsiona, corrige, médio prazo, interage com região de defesa, tempo gráfico diário, volta gerando desbalanço no preço, né? Gráfico semanal está numa região de defesa e é certo que o papel está numa região de briga, de trava, região, zona de decisão, ó. Até toda essa zona aqui dos R$8, ó, zona de decisão, porque lá no gráfico mensal está embananado, próximo a todas as médias, no meio do caminho,
entre uma correção para voltar a cair ou entre uma virada de reversão de tendência no curto prazo. Então, olha a bagunça que está aqui. Né? Se eu jogo lá no semanal e tiro as médias, o ponto de briga está exatamente nessa região, olha, onde o preço está costurando. Que ele é tanto 50% dessa última batida de baixa, quanto 50% desse outro desbalanço de alta. 50% aqui. Ó. E região de troca de polaridade à esquerda, que é todo esse fundo aqui. Ou seja, região de trava máxima aqui, olha. Conseguir encaixar compras próximas a essa região de 8,50, 8,60, se de fato o papel inverte a tendência no curto prazo aqui para alta, você fica bem posicionado, né, com ponto de defesa perto dessas travas aqui. Tá? Alvo de médio prazo, a região ali dos R$12. COSAN eu já comentei, nesse SUD, só conduzir, né? Deixa eu atualizar aqui o estudo, que desde aquela última vez que eu fiz, como não é um papel que eu acompanho, cara, o stop está aqui embaixo por enquanto, né? Assim que ele fizer um fechamento acima de 18,90, 19, aí eu acho uma boa trazer o stop para cá, ó, 16,70. Tá? Só que eu esperaria ele fechar lá em cima nos 19. Aí depois eu alteraria o stop. Por enquanto eu manteria lá embaixo. Tá? Trabalha numa tendência de alta, tá numa briga próximo da sua máxima histórica, né? Ele trabalha aqui dentro desse pavio, ó, que está sendo a defesa por enquanto. Expectativa é que ele consiga fazer esse movimento aqui para cima, tá? Seguindo essa tendência aqui, ó. Beleza? Para conduzir a operação. Caixa Seguridades tem compra, tá? Pelo semanal, olha, um pouco atrasado, né? A compra teria sido acionada, olha, no rompimento da máxima aqui, trade de correção, de pullback, ó, alinhado com troca de polaridade, compra de continuidade, alinhado com aquela questão que faz muito tempo que eu não comento com vocês em específico assim, mas é aquela correção na média, né, que a gente utilizava bastante, que é se afastou da média móvel de 9 e de 20 no gráfico semanal, fez o pullback, fechou próximo à média, beleza. Na barra seguinte, rompeu a máxima, você tem a operação. Tá bom? Então, acionada a compra, o papel já está um pouco acima. Cara, comprar aqui na máxima, o stop fica na mínima da semana. Tá tentando atuar o quê? Arriscando uma semana. A entrada na máxima, ou nesses casos, o que eu faço? Compro 50% aqui. Ah, mas tá comprando lá no topo. Sim, porque é um pivô de alta, cara. Eu tô comprando um pouco atrasado, se você quiser, senão você fica de fora. Não é o mais correto a se fazer, né? Aí não adianta ficar romantizando aqui. É o mais certo a se fazer? Não, não é o mais certo a se fazer. Mas você tem uma entrada de pivô que é confirmada? Cara, tem uma entrada. Esse é um pivô que eu gosto. Que eu gosto não, mas que eu aceito o risco porque é um padrão de continuidade. Ó. O que vem antes dele, né? Eu tenho aqui essa acumulação que gera esses dois fundos nivelados. E uma máxima aqui em cima, olha. Então, é um movimento que ele gera uma máxima, gera uma mínima, engana os dois lados, né? Inclusive, eu tomei esse stop. Inverte de novo para cima, olha, rompendo a máxima. Corrige e renova a máxima agora. Então, esse pivô eu acho válido. O stop estaria aqui embaixo nessa defesa, olha. Por que eu sei que é a defesa? Porque foi a barra que absorveu, rompeu falso esse fundo, olha. E jogou o preço para romper o topo. Então, sei que o ponto de defesa está aqui embaixo. O ponto mais forte está aqui. Eu poderia fazer o quê? Comprar 50% da mão que eu pretendo colocar em Caixa Seguridades aqui. Coloco outro 50% da minha posição na região de troca de polaridade, aqui em 16,30. Olha. Caso ele faça uma correção para baixo, eu monto o restante aqui. Olha. O meu stop, pode deixar lá embaixo para dar um espaço mesmo, tá? Não tem problema. Não é um stop, vamos ver aqui, ó. Um stop de 4,89, tá? O papel tem alvo lá para a região dos 17,20, ok? Alvo de curto prazo, tá? Gostei bastante mais por conta do gráfico semanal, ó. Tá saindo um pivô lá no gráfico diário com o gráfico semanal alinhado, não tá o gráfico esticado. A média móvel de 10, aritmética no gráfico semanal, tá bem apoiado no preço. Beleza? Gosto bastante aí do papel, tá? O GPA que eu comentei lá no Instagram, né?
e acredito que no primeiro vídeo aqui da semana de janeiro também, tentando comprar a falha do rompimento desse fundo, né, aqui, olha, nessa região. Agora não tem mais compra aqui em cima, né? O alvo tá lá na região dos 26, 27. Atuando com o padrão de continuidade, o que eu vou querer comprar? Aqui na troca de polaridade, né? Topo de acumulação, movimento de alta, correção, ó, fundo mais alto, ó. Renovação de máxima, confirmação de pivô, aumento de fluxo comprador. Show de bola. Ponto de defesa. Cara, se voltar para cá, eu posso tentar comprar. Ó. Que seria lá pelo intraday, a gente vê um pivô, que é quando fica esses pavis no meio do movimento. Tá? Tentaria comprar isso aqui. Tentaria fazer isso aqui em UGPA. Seria jogar lá nos 60, nos 15 minutos, a correçãozinha, olha. O ponto de defesa aqui embaixo, nos 23 e 20. Tá? Para tentar pegar no meio do caminho. Deixa eu ver se pelo semanal deu algo mais... E pivô, né? Quem pagou para ver no pivô aqui também tá no game, ó. Com stop aqui embaixo. Semanal bem bonito, né? Não é um movimento esticado também, olha. Preço bem próximo das médias. CIA a gente já falou, né? Ou não? Já falou. Local web que eu trouxe aqui para vocês também, acho que no final de semana, acionou compra no ponto de defesa do curtíssimo prazo, né? Pelos 60 minutos, 120, ponto de defesa desse realinhamento micro, né? Olha, impulsiona, volta, faz a correção em 3 ondas, interage com região de defesa, 50% do range do diário, que é toda essa zona azul, Rio de Janeiro 1960, e impulsiona para cima. A compra estaria aqui nessa região com stop lá embaixo. Tá? Olhando para o movimento ali do tempo gráfico diário, né? Que tem alvo lá pelo semanal, como eu já comentei com vocês, na faixa de 5,60. Tá? Meu gráfico mensal tá com algum problema, cara. Tá no 4,60. Agora sim. Cara, e no gráfico mensal também tá bem bonito, tá? Gráfico semanal, cara, uma entradinha um pouco mais arriscada, mas que, olhando para esse fluxo comprador, cara, uma entrada aqui mais arriscada com stop na mínima da semana. Tentando levar mais ali para umas 3, 4 semanas de operação. Essa região, ó. Tá? Porque no semanal ele perde a mínima dessa barra e volta para a máxima. Então eu tenho um ponto de defesa nesse pavio, eu posso usar como stop. Ó. O stop aqui embaixo, compra nessa região de 4,50 para agredir a região de 4,80. Tá? Olhando mais para o gráfico mensal, ó, deixando ele limpo, usaria aquela referência do 5,25 ou até 5,50 para fazer uma saída parcial, tá? Eu não faria no topo de curto prazo, não. Eu pagaria para ver ele romper essa região aqui, tá? E, putz, cara, poderia falar, tem um monte de coisa hoje, né? Deixa eu ver, CEMIG... Nossa, nem lembrava desse estudo aqui. Será que foi pelo semanal ou pelo mensal? E agora? Talvez pelo mensal, mas deu compra recentemente, ó, no ponto de defesa que eu comentei com vocês. Ó. Só ajustar isso aqui, lá em cima. Ó, o ponto de defesa é esse azul mais clarinho aqui, olha. Deu possibilidade de compras aí. Ó. O stop no ponto de defesa aqui embaixo. Ó. Tá? Aqui embaixo. Beleza? Provavelmente eu marquei isso aqui para montar a posição, né? E depois não comprei mais aqui, ó. Bem bonito também. CEMIG. Ó, açaí que a gente comentou, ó, lá pelos 60 minutos deu certo, ó. Quem pegou tá na entrada, né? Tá dentro, ó. Aqui embaixo, né? Onde é que foi? Aqui, ó. Entrada aqui, né, ó. Nesse range, com stop na mínima lá do ponto de defesa.
foi o ponto que falhou o rompimento do fundo, ó, micro pivô em direção à máxima ali dos 60 minutos. Dá para manter, tá? Se tivesse pegado aí, não iria sair agora não, cara. Tentaria manter o papel. Ó, TOTS 3, que a gente comentou recente, olha lá o que fez hoje. Ó, entregou um bom movimento, né? Entrou bastante volatilidade, ó, mas com o risco de 2,5, olha, o papel já está pagando 5,85 e tem o alvo lá em cima do estudo também, nessa região de defesa aqui embaixo. Cara, teve um monte que acionou, um monte de coisa aqui. Assim, H3, ó, voltou a demonstrar a força compradora de novo. Tá? Achei que não ia ser rápido assim não, mas ela bateu aqui e já voltou muita agressão. Ó. E se ela anular essa barra vendedora, significa que tem muita força compradora aqui, né? Porque não é fácil. Ó, Auri 3. Ficar atento para recomprar, se o papel confirmar. Pô, e olha a PEMAN, né, que eu trouxe para vocês, ó. Tinha até o estudo aqui, mas nem é por conta disso. Eu coloquei na carteira nossa essa semana, cara, e não consegui pegar. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Tinha mandar. Ó que sacanagem, cara. Não pegou por 2 centavos. Olha, a entrada era em 0,72, tá? De PEMAN 3, olha. Já para comprar no fechamento de sexta. O papel abriu com 2 centavos. Essa entrada aqui já faz tempo, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui, mas aqui já faz tempo. Olha aqui a entrada. Era aqui, ó. Abriu 2 centavos acima e foi embora. É um papel que, cara, corrigindo, tem compras, tá? Eu não vejo a entrada agora, mas o papel tem alvo lá para 1,74, né? Tá reagindo agora, olha. Tem muito, não é só PEMAN não, tá? Tem, cara, muito papel voltou aí com um movimento mais forte hoje. Deixa eu ver, Honey 3, mais um pivô, olha. Enfim, muita coisa, tá, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Eu não vou nem me estender, porque senão dá pra gente olhar todas as ações aqui, tá? Tem muito, todas as ações subiram, tá? Deu boas coisas para pegar hoje, que mais quem estava atento aí durante o dia, principalmente. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês. E foi mal aí mais um vídeo longo, tá, pessoal? Vou tentar diminuir o tempo. Beleza? Um abração.